Olá! No programa Fala Mestre de hoje, vamos falar sobre o direito empresarial ambiental, um ramo do direito que cuida do ambiente de trabalho sustentável. Para falar no assunto, encontra-se aqui nos estúdios da TV Unirp, o advogado, especialista e diretor da COFICO Brasil, mestre em Direito Civil comentado pela PUC de São Paulo, Dr. Hélio Belentani Júnior. Boa tarde, doutor Hélio. Bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Uma satisfação recebê-lo, doutor Hélio. Doutor Hélio, com relação ao direito empresarial, ambiental, aí um novo conceito ainda, muito bem comentado já em todos os meios jurídicos, parece que ele advém de normas e regras do direito do trabalho, do direito econômico, o direito empresarial e também do direito ambiental. Conceitue para nós um pouco sobre ele. Bom, o direito ambiental empresarial, ele nada mais é do que o direito do ambiente, o direito ambiental, visto sob o ponto de vista do empresário. Então, ele é simplesmente uma visão subjetiva distinta do próprio direito do meio ambiente, o direito ambiental. Ele não se modifica em relação ao seu objeto, que é o meio ambiente e a relação do ser humano com o ambiente, mas sim uma visão específica do empresário em relação a esse objeto que é o direito ambiental. E parece que este direito ele regula o ambiente de trabalho na saúde física, na saúde mental de todos os integrantes da empresa. Digamos que o meio ambiente artificial ele integra o objeto do direito ambiental, mas não só esse elemento que é considerado pelo direito ambiental, mas sim todas as interações entre o ser humano e os recursos ambientais que são utilizados dentro das atividades humanas. Então, o meio ambiente do trabalho, ele integra o conceito de meio ambiente, mas ele não é o único aspecto que é levado em consideração ou que é analisado pelo direito ambiental. Quais o senhor citaria como as principais preocupações dos empresários e as obrigações também dos empregados dessa empresa? Bem, o artigo 225 da Constituição Federal, ele define que o meio ambiente é um bem de uso comum de todo o povo brasileiro. No artigo 170, que define a atividade econômica, ele define a atividade econômica no ordenamento constitucional, ele define que a propriedade, o direito de propriedade, ele tem que atender à sua função social, hoje compreendida não só como a função social pura, mas também como a sua função socioambiental. O que seria a função socioambiental? Nada mais do que a extensão do cuidado que a atividade empresária há que ter com os empregados, com todos aqueles que mantêm alguma relação com a atividade empresária e com o meio ambiente. Então, há que se ter hoje a exploração do conceito de sustentabilidade, que é nada mais que a atividade empresária consumindo recursos ambientais, mas repondo-os tanto para as gerações presentes quanto para as gerações futuras. O conceito de sustentabilidade está sendo muito discutido, está aí em várias pautas, e ele alega exatamente isso. O que é bom para uma causa tem que ser bom para todos os integrantes. Perfeito. É essa a realidade? Então, tanto o empresário como os seus empregados e prepostos, eles devem levar em consideração que toda atividade realizada no cerne da sociedade empresária ou dos empresários individuais, eles devem levar em consideração uma finalidade maior, que é de auferir lucro, sem dúvida, mas levando em conta os custos agregados para a compensação dos recursos ambientais que são utilizados nessa atividade. Sem dúvida. E agora também com relação às discussões se ampliam com a terceirização que está aí, com toda essa reforma trabalhista, como vai ser os novos contratos desses empresários? Vão ter
regras específicas com as empresas contratadas com relação ao ambiente? As cláusulas chamadas cláusulas sociais em todos os contratos de grandes sociedades empresárias são cláusulas que já são utilizadas hoje. O que são essas cláusulas sociais? São aquelas que impõem tanto ao contratante quanto ao contratado o cumprimento de certas obrigações, tanto em relação ao ordenamento jurídico trabalhista quanto ao ordenamento jurídico ambiental. Então, nas relações civis ou comerciais, essas cláusulas já são impostas, já são corriqueiras, inclusive, nos contratos celebrados entre empresas que contratam bens e serviços e aqueles que fornecem esses bens e serviços. Então, a reforma trabalhista, nesse aspecto, ela não trará nenhuma grande modificação. Correto, ela é simplesmente uma adaptação, uma modernidade. Sim, ela terá reflexos maiores nos contratos de trabalho, principalmente nos contratos individuais e nos coletivos. O direito ambiental, digamos, junto ao empresarial, ele advém de regras já estabelecidas nos outros direitos. Quando vai haver um código específico direcionado para ser obedecido pelas empresas, bem discutido pelo todo jurídico aí nosso? A codificação, ela sempre facilita a vida de quem vai cumprir a obrigação, dos administrados, no caso daqueles sujeitos ao direito administrativo, ou todos aqueles que estão sujeitos a algum tipo de norma jurídica. Hoje nós já temos o Código Florestal, mas temos uma enormidade de leis que são esparsas. É muito difícil prever no Brasil quando haverá uma codificação de todos esses, uma unificação de todos esses diplomas. Já houve um grande progresso, a meu ver, em relação à Lei 9.605 de 98, que é a lei que regula os crimes ambientais e as infrações administrativo-ambientais. Essa lei ela já fez um grande trabalho de unificação, mas ainda se mantém em pleno vigor várias outras leis esparsas. Então ainda vai ser muito discutido, ainda para ser aplicado. Eu não vejo num horizonte curto a possibilidade de uma codificação, até porque o momento político que o país atravessa não é propício para aprovação de uma codificação em matéria ambiental. Até porque o direito ambiental ele tem uma carga valorativa muito grande, e não só valorativa, como ideológico-valorativa. Então, ele tem espaço para ideologias, e essas ideologias nem sempre são defendidas com moderação, o que dificulta muito a aprovação dentro de um processo legislativo regular. É um processo mais lento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo, doutor Hélio. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Quer contribuir com a preservação da água? Comece no dia a dia. No banho, feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você economiza 48 litros de água. Aproveite e faça xixi no banho. Reduzindo uma descarga, você economiza 20 litros de água. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando desperdiçará 46 litros de água por dia. Colabore, adote o uso social da água. Voltamos com o programa Fala Mestre, que é produzido aqui no Centro de Comunicação da Unirp. Hoje falamos com o Dr. Hélio Belintani Júnior sobre o direito empresarial ambiental. Doutor Hélio, novamente, nós discutindo aqui sobre as suas orientações, aplicação do direito ambiental empresarial. Ele é oneroso no ambiente de trabalho, torna-se caro, dispendioso para os empresários? O direito ambiental ele impõe obrigações ao empresário. Quando razoáveis, essas obrigações são sempre parte do custo que o empresário tem. Eles integram o custo total que o empresário tem. O que onera são sempre os abusos. Quando há abuso na imposição de obrigações, sempre há um ônus
injusto. Então, a grande tarefa do aplicador do direito é saber conciliar a necessidade da atividade empresarial com o cumprimento das obrigações socioambientais. Agora, não se pode falar em regra geral se é muito oneroso ou se não é muito oneroso. Eu acho que faz parte, integra o conjunto de obrigações que todo empresário há que cumprir para exercer as suas atividades. Agora, algo que não foi cumprido, existe uma penalidade ou multas, uma Sem regulação dúvida. específica? O dano ambiental, se falarmos em dano ambiental, ele está sujeito a um regime triplo de responsabilidade, ou tríplice, como alguns preferem colocar. Ele está sujeito a uma responsabilidade civil, ao regime da responsabilidade civil, ao regime da responsabilidade administrativa e ao regime da responsabilidade penal ou criminal para alguns. A responsabilidade civil exige a reparação ou a compensação do dano. Então, vamos pensar no caso de um incêndio. Esse incêndio ele causou não só a queima de uma determinada área onde se plantava, por exemplo, cana-de-açúcar, mas uma área de proteção permanente, uma APP. Nessa APP, morreram, por exemplo, algumas espécies nativas, além da vegetação, além da flora nativa. O empresário, numa hipótese como essa, está sujeito a ter que compensar o dano causado na APP, porque a reparação, num caso como esse, ela é muito difícil. Vai se tentar a regeneração daquela flora, mas a morte, por exemplo, dos animais, da fauna que se encontrava naquela área de proteção permanente, é praticamente impossível se recuperar. O que vai ter que se fazer são medidas, ou vão ter que ser levadas a efeito, medidas de compensação, além da regeneração natural ou até artificial daquela área de proteção permanente. Se pensarmos em sanções administrativas que decorrem do exercício do poder de polícia exercido pelo Estado, e no caso do direito ambiental, do meio ambiente, ele é protegido por uma competência comum entre os três entes da federação, União, Estados e município. Então, tanto as agências federais quanto as estaduais e municipais tentarão impor medidas sancionatórias ao causador do dano ambiental. Então, as famosas multas que são impostas pela CETESB ou por agências locais, municipais, ou até mesmo pela polícia ambiental, que exerce um papel de polícia administrativa nesse caso, e que impõe multas àqueles que produzem danos ambientais. E também, por último, o empresário terá que responder, ou não só o empresário, mas todo aquele que praticar um dano ambiental, ele também estará sujeito a uma responsabilidade penal, caso o dano que ele causou seja tipificado também como crime, pela Lei 9.605 de 98. Então é uma responsabilidade objetiva, também depende de culpa. Veja, o regime da responsabilidade civil, ele é um regime objetivo. No campo da responsabilidade civil, para que seja imposta a obrigação de reparação ou de compensação do dano ambiental, não há que se perquirir culpa ou dolo. Já os regimes administrativo e criminal, eles são basicamente subjetivos. Há que se perquirir dolo e culpa, mas com uma diferença. No regime administrativo de responsabilidade, a tese que é mais razoável, ela impõe uma presunção de culpa daquele que pratica o dano ambiental. O que não acontece na esfera de responsabilidade criminal. Na responsabilidade criminal não existe objetividade na imputação da responsabilidade. Há que se perquirir, efetivamente o Estado tem que provar a culpa e o dolo do agente para que possa imputar a ele uma sanção penal.
No caso da sanção administrativa, essa presunção de culpa e de dolo, ela já acontece com a mera infração. Mas o acusado, aquele que supostamente pratica o dano, ele pode se desincumbir do ônus probatório durante o processo administrativo. Então ele pode conseguir demonstrar a sua inocência, como por exemplo a falta de um nexo de causalidade, né, de causa e efeito entre o dano verificado e as suas atividades regulares, ou até um fato de terceiro. Então tem várias fases, várias discussões, defesas. Sem dúvida. Não, o processo administrativo ele segue aí um procedimento próprio, assim como o processo penal segue um outro procedimento e o processo civil igualmente um terceiro procedimento. São complementares, né? Exato. Mas vamos falar um pouco do mercado internacional aí. Eu acredito que o mercado já está exigindo que as empresas que exportam ficam mais vulneráveis, mais exigentes com relação a questões ambientais. O mercado hoje, principalmente o mercado europeu, ele é muito exigente em relação ao cumprimento de normas ambientais. Se um empresário hoje tem a pretensão de vender os seus produtos e serviços para o mercado europeu, ele, sem dúvida nenhuma, terá que fazer muito mais para demonstrar que ele cumpre com regularidade as suas obrigações socioambientais. Então, o consumidor europeu é muito exigente em relação a isso. Algumas empresas, inclusive, chegam a colocar como observações em seus balanços todas as políticas e normas ambientais, socioambientais que são cumpridas, os programas todos, até que muitas vezes não estão previstos no ordenamento jurídico, como uma forma de demonstrar para aquele consumidor mais exigente que os seus produtos e serviços contemplam aí o cumprimento regular de todas as obrigações socioambientais e às vezes até mais. É uma transparência. É uma exigência realmente de transparência, é um imperativo hoje que o mercado acaba colocando para os empresários, não só brasileiros, como todos aqueles que pretendem aí vender os seus produtos para os europeus. Outros mercados, como o norte-americano, ainda estão numa fase de transição, mas já há movimentos fortes também nos Estados Unidos e no Canadá talvez até mais do que nos Estados Unidos, também de consumidores exigentes com relação ao regular cumprimento das obrigações socioambientais. E também dentro da discussão que o doutor mesmo citou, as compensações, né? As regras que vão exigindo internacionalmente, por toda essa transparência, para que haja um conceito melhor e uma aceitação internacional. Já há uma tendência antiga, desde a Convenção de Estocolmo, se eu não me engano, se a minha memória não me trai, em 72, foi o primeiro tratado que realmente versa sobre meio ambiente e de cooperação internacional em relação ao controle do meio ambiente, sem que isso represente uma perda de soberania, uma invasão alienígena, estrangeira, sobre o controle do meio ambiente. É uma questão de cooperação, até porque as ações hoje são globais. Então, tanto os estados, quanto empresários, quanto consumidores, eles têm acesso à informação de forma muito rápida. Então, há que se ter uma coordenação também na gestão dos recursos ambientais e na proteção desses recursos. Doutor Hélio, parece que o setor sucroalcooleiro ele é um pouco sensível e vulnerável a essas questões ambientais. O que o senhor pode nos dizer? O setor sucroalcooleiro ele sofreu um movimento de profissionalização nos últimos anos e hoje ele sem dúvida se preocupa bastante com as questões socioambientais. Infelizmente é um setor muito heterogêneo. Há empresas em que a sua condição financeira permite um maior cuidado com a gestão dos recursos ambientais. Outras, infelizmente, não conseguem fazer essa gestão de maneira muito eficiente. Isso acaba trazendo um problema porque
porque companhias como a COFCO, elas têm que ter um esforço muito maior para se distinguir daquelas sociedades empresárias que não fazem de maneira adequada a gestão dos recursos ambientais que utilizam. Isso acaba nos levando a posições em que temos que desenvolver programas que são muito mais detalhados e incisivos em relação à gestão desses recursos, e o que acaba não acontecendo com outras companhias que não se encontram em boas condições financeiras. Invoca aquela questão da oneroso, viabilidade. Sem dúvida. É uma empresa que não consegue pagar suas próprias contas, cumprir as suas obrigações regulares, não vão cumprir parte delas, que são as obrigações socioambientais. Então elas acabam deixando de lado o cumprimento dessas obrigações para pensar na gestão cotidiana, né? Só no almoço e no jantar. E acabam se esquecendo que possuem outras obrigações tão importantes quanto as obrigações ditas ordinárias, né? Como as obrigações socioambientais. É uma realidade no momento de crise também, né? O setor sucroalcooleiro sofre muito com a ocorrência de incêndios muitas vezes criminosos, que acabam gerando até, por vezes, uma responsabilidade indevida do empresário. Mas hoje também existem inovações tecnológicas que fizeram com que o setor melhorasse muito as suas práticas de gestão de recursos socioambientais. Se pensarmos em programas de assistência mútua para combate a incêndios, se pensarmos em aplicação concentrada de vinhaça, concentração da vinhaça, enriquecimento da vinhaça, são práticas que hoje melhoraram muito a gestão e a solução de problemas antigos do setor. Infelizmente, esses outros empresários ou sociedades empresárias que não se encontram em boas condições não conseguem levar a cabo esses programas. E aí problemas são causados para o meio ambiente, só que infelizmente é uma tendência de generalização. Então, uma determinada usina já leva como se fosse o problema do setor, os seus próprios problemas. Então, é uma grande oportunidade para a gente conseguir expor para as pessoas que nos assistem a ideia de que existem empresas e empresas, empresários e empresários, e nem todos levam a efeito as mesmas práticas. Existem aqueles que levam boas práticas e, infelizmente, aqueles que não levam. Agora, o que é errado, o que é injusto, às vezes é se generalizar e se levar essa mesma rotulagem aí a todo um setor produtivo, como é o caso do setor sucroalcooleiro. Porque são realidades diferentes. Totalmente distintas. Totalmente distintas. Doutor Hélio, agradecemos a sua participação no nosso programa, com uma tarde de muita informação e que nos trouxe aí uma ampliação do respeito ao meio ambiente. Muito obrigado. Nosso programa é produzido pelos alunos de jornalismo aqui da Unirp e tem a essência de dar visibilidade a quem propaga o conhecimento. O programa Fala Mestre fica por aqui. Até mais.